Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Estamos aqui no nosso segundo dia, dessa caminhada do Advento com Santo Afonso Maria de Ligório, segunda-feira da primeira semana do Advento. O tema proposto por Santo Afonso Maria de Ligório no dia de hoje é o pecado de Adão e o amor de Deus. Sim, porque no Advento a igreja traz essa espiritualidade, essa teologia belíssima da vinda de Deus ao homem, né? Deus que vem ao homem. Como nós rezamos no Pai Nosso, por exemplo, venha a nós o vosso reino, Deus veio a nós. O reino de Deus não é uma coisa que está ao nosso alcance promover ou fazer acontecer por nossas próprias forças. Não, ele tem que vir. Ele tem que vir a nós. Não é? O Filho de Deus se fez filho do homem para que Deus pudesse se tornar filho de Deus. O próprio Jesus se refere a si mesmo em muitas passagens como o Filho do homem. O Filho do homem terá que sofrer, será crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Por que o Filho do homem? Porque aquele que era Deus, permanecendo Deus, se fez homem, se fez filho do homem, para tornar o homem filho de Deus. Se diz assim, nos pensamentos teológicos da igreja, grandes mestres e santos, que Deus, desde toda a eternidade, quis a encarnação do Verbo. Desejou, pensou, determinou que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se faria homem. Que coisa bonita, né? E no Advento, nós contemplamos a vinda de Deus de uma maneira muito profunda e ampla. Quer dizer, Deus que veio, o Verbo se fez carne, quer dizer, o Natal do Senhor, a encarnação, toda essa realidade, né, do Deus humanado. Tanto que o final do Advento é a festa do Natal. Nós contemplamos, comemoramos o nascimento do menino Jesus, ou seja, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Muito maravilhoso. Mas não é só essa vinda que é contemplada no Advento, também a segunda vinda, a parousia, como falávamos ontem, né? A segunda vinda, Jesus que virá para julgar os vivos e os mortos, Jesus que virá para abrir para nós definitivamente a porta do paraíso, né? A certeza do céu, a certeza da ressurreição dos mortos. Então, a segunda vinda de Jesus, ela nos coloca nessa realidade da virtude, da esperança cristã. Nós esperamos aquele que há de vir, quando a obra de Cristo se concluirá, né? A morte será vencida. O último inimigo a ser vencido, disse São Paulo, é a morte. E com a segunda vinda de Cristo, a morte será vencida. Já foi vencida, mas será totalmente vencida, plenamente vencida. E também no Advento nós contemplamos a vinda de Deus, aquele que vem hoje, agora. Não só aquele que veio, aquele que há de vir, mas aquele que vem agora, que vem na oração, que vem nos sacramentos, que vem pela graça, que se manifesta a nós, que está presente. Jesus está presente em nossos corações. Jesus está presente. Continua a sua obra através da igreja. E tudo isso é a espiritualidade do Advento. E no tema de hoje, quando Santo Afonso vai falar do pecado, fala do pecado de Adão e o amor de Deus, é
essa visão assim impactante. Qual é a palavra? Até me foge a palavra agora. Essa visão fascinante, sabe assim, quando você fica fascinado, como diz São Paulo, o amor de Deus nos constrange, né? Ficamos assim, impactados. Emudecemos diante do amor de Deus. Porque pensa que é o que Santo Afonso analisa aqui, com o pecado dos nossos primeiros pais, com o pecado de Adão e Eva, o homem perdeu a comunhão com Deus. O homem foi expulso do paraíso terrestre. As portas do paraíso celeste, após essa vida, foram fechadas para o homem, porque o homem rompeu com Deus. O homem foi expulso do paraíso porque primeiro expulsou a Deus da sua vida. Mas Deus, que amava o homem desde toda a eternidade, que ama o homem desde toda a eternidade, enviou o seu Filho. E aí ele diz da redenção, quer dizer, Jesus morreu por nós, Deus então enviou um Redentor para nos redimir, para morrer por nós, para que fôssemos justificados. E a contemplação do envio de um Redentor, Jesus Cristo, é a contemplação do amor de Deus por nós. Do amor de Deus por nós, o grande amor de Deus por nós, como diz o Salmo, né? O que é o homem para se portar tanto com ele assim? O que é o homem? Tem um grande teólogo da igreja do século II, Santo Irineu de Lyon, bispo da igreja, que ele tem uma frase, né, muito famosa que diz assim: a glória de Deus é o homem vivo. E a vida do homem é a comunhão, é a visão de Deus. A glória de Deus é o homem vivo. Quer dizer, a glória de Deus é se entregar ao homem. É permitir que o homem compartilhe de sua vida, receba de sua vida. E aí Santo Afonso coloca uma reflexão muito bonita, que Deus, apesar de ser beatitude infinita, Deus é o bem-aventurado. O que é isso? Por que Deus tem esse título, beatitude infinita, o bem-aventurado? Quer dizer, Deus é o feliz, ele não depende de nada para ser feliz. Ele não depende do homem para ser feliz. Ele não depende dos anjos para ser feliz. Deus, no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é plenamente feliz. Deus é amor. E ali no cerne da Santíssima Trindade, o Pai se entrega ao Filho, o Filho se entrega ao Pai, o amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai é uma pessoa, é o Divino Espírito Santo. Não há falta, não há carência, não há necessidade de nada. Mas Deus age em relação ao homem como se dele precisasse, embora não precise. Entende? A glória de Deus é o homem vivo. Os teólogos católicos sempre se perguntaram se Deus, sumo bem, em sua presciência, Deus é onipotente, onisciente, né? Dizer, ele sabe de tudo desde toda a eternidade. Se Deus, em sua onisciência, ao criar o homem livre, por ser Deus, sabia que o homem poderia pecar, por que criou o homem então? Por que criou o homem livre para que pudesse pecar? E aí os teólogos da igreja, muitos santos, responderam assim: Deus criou o homem podendo pecar para que pudesse perdoar, para que pudesse manifestar a misericórdia. É muito bonito o amor de Deus. Como Deus age com o homem, como se
precisasse do homem, quer dizer, Deus faz consistir as suas delícias no homem. A delícia de Deus é estar com o homem, é viver com o homem, é se dar totalmente ao homem, é se comunicar ao homem. A delícia de Deus é fazer com que o homem participe de sua vida divina, receba de sua vida divina, é permitir que o homem entre em comunhão com ele. Por isso, Deus, depois do pecado de Adão, enviou Jesus. Enviou Jesus. Que beleza hoje quando nós olhamos essa realidade que após o batismo, a nossa alma se tornou como que o céu de Deus, o pequeno céu de Deus. Né? Como diziam os santos do Carmelo, né? O pequeno céu de minha alma. Porque Deus habita a nossa alma. Que beleza! E por isso, embora esteja no advento, Santo Afonso vai falar em vários dos textos aqui do advento, do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, da redenção, porque ele veio para nos justificar. Né? E isso mostra essa realidade da graça de Deus na nossa vida. Né? Aqui, como em muitos textos de Santo Afonso, não é o único, quem já teve a oportunidade de interagir com os textos, alguns livros de Santo Afonso. Ele trabalha muito, está sempre presente na literatura dele, essa coisa da ingratidão do homem, a cegueira do homem, como que o homem é ingrato a Deus, né? E nas suas orações sempre pedindo a Deus, né? Santo Afonso, no final de cada texto, de cada capítulo de um livro que ele escrevia, ele sempre fazia uma oração e sempre, Senhor, que eu não faça mais parte do número daqueles que lhes são ingratos, que vos ofendem, que vos desprezam. Então essa cegueira no advento é tempo de nós permitirmos que a graça de Deus abra os nossos olhos para que a gente enxergue, né, essa cegueira de não percebermos a gravidade do pecado, como pelo pecado nós expulsamos Deus da nossa vida, como pelo pecado nós somos ingratos a Deus, ofendemos a Deus, desprezamos a Deus. A gente não enxerga isso, né? A gente não enxerga. Como Adão e Eva, né? Que o fruto parecia apetitoso ao paladar, bonito aos olhos. E eles não perceberam que aquilo era mal. Assim, né? Como o pecado é apetitoso aos nossos sentidos, a gente não percebe que ele é mal, que é uma ofensa a Deus, que é um desprezo a Deus, que é expulsar Deus da nossa vida. Então, neste tempo do advento, já neste momento, neste dia de hoje, peça ao Senhor essa graça, né? Diga, Senhor, dá-me a graça de não vos expulsar da minha vida. Dá-me a graça de sempre acolher a sua vinda. O Senhor vem na minha vida o tempo inteiro pela graça, pela Santa Missa, pelas orações. A qualquer instante posso abrir-me à vossa graça, abrir-me ao vosso amor. Dá-me essa graça de não lhe ser ingrato, de não permanecer no pecado, de não lutar contra o pecado neste advento de 2025. Neste tempo do advento de 2025, dá-me essa graça. Dá-me esta graça, Senhor, de voltar-me para vós, de acolher a vossa graça e lutar contra o pecado, contra todo o ranço do pecado de Adão na minha vida. Muito obrigado, desde já, muito obrigado, Senhor. Amém. Reze assim neste dia de hoje, neste segundo dia do advento. Amém? Fique com Deus até amanhã, se Deus quiser.